Pedro ele teve a coragem de dizer para Jesus: Se és tu, me faça ir até o seu encontro por sobre as águas. E você, assim como eu, pode já ter feito a mesma coisa com Jesus. E essa tempestade que você está passando pode ser o seu sim que você deu quando você abriu a sua boca e disse isso para ele. E você pode estar no meio dessa caminhada por sobre as águas e ter esquecido que, assim como você teve a coragem para dizer isso para Jesus, ele disse: venha. E quando ele disse venha, eu preciso te lembrar que era uma tempestade, era muito mais seguro, né, ficar no barco, apesar de parecer que eles já iam naufragar, mas era muito mais seguro. E nessa tempestade você pode estar se perguntando: para que eu fui inventar de dizer isso? Por que eu não fiquei no barco junto com os outros? E você pode até se sentir um pouco culpado por ter saído do barco, ter deixado os seus amigos lá. Você pode estar se sentindo até um pouco sozinho, porque todos ficaram no barco. E só você que disse aquilo, e só você que teve a coragem de colocar o pé para fora. Eu quero te dizer que o mesmo Jesus que disse venha é o mesmo Jesus que está ali, esperando você chegar até ele. Só que a coragem você já teve de dizer aquilo para ele. Agora você precisa ter a mesma coragem, a mesma fé para chegar até ele e voltar para o barco. Não se sinta mal se, assim como Pedro, você afundou, porque você olhou para a tempestade, porque você olhou para tudo que estava acontecendo ao seu redor, porque você achou que era só um delírio da sua cabeça. Devia ser um fantasma mesmo e eu que tô ficando muito doido da cabeça. Devia ter acreditado nos meus amigos. Não deveria ter saído do barco. Como será que a minha vida seria se eu tivesse ficado naquele barco? Às vezes tem essas e muitas outras coisas passando pela sua cabeça. Mas eu quero te dizer que você falou para ele. E ele te disse: venha. E eu quero que você se concentre em Jesus, assim como ele pediu para que Pedro não tirasse os olhos dele. Eu quero que você lembre que ele te deu a palavra. Ele te disse que ia fazer. Você pode estar se questionando do porquê a tempestade ainda não passou. Entenda que ele te pediu para ir até ele. Ele disse: venha. Ele não te disse: venha, vou parar a tempestade, venha, vou deixar o mar calmo, venha, vou fazer tudo da forma mais tranquila possível para que você venha até o meu encontro. Às vezes, no nosso processo, a gente vai ter que ir para a fornalha. Só que vamos sair de lá sem nem cheiro de fumaça. Entenda que na caminhada com Jesus você precisa ter fé. Você precisa não tirar os olhos dele. Ele não vai mentir como o mundo mente. Ele não vai se esquecer de você como o mundo se esquece. Ele não vai te deixar para trás como o mundo deixa. Não se deixe enganar, porque Pedro ele afundou, mas Jesus estendeu a mão e trouxe ele até a superfície. Pedro ele afundou não foi porque ele não teve coragem. Ele teve a coragem, todo mundo ficou no barco. Ele teve a coragem de ir. Ele afundou porque não é fácil mesmo ter que aguentar a tempestade, os raios, o mar agitado, enquanto você está andando sobre as águas. E chegue mais perto de Jesus. Chegue mais perto dele porque você já teve a coragem de sair do barco. Você já conseguiu colocar os pés para fora e já está andando sobre as águas. Só não tire os olhos dele. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado você não fazer isso, mas só não tire os olhos dele. Eu não imagino quais são as circunstâncias que estão ao seu redor, mas eu vou te dizer de novo, não tire os olhos dele. Só não tire os olhos dele. Porque se você tirar, você vai afundar como Pedro afundou. Se é que você já não está bem lá no fundo. Se é que você já não se sente mais digno
como Pedro pode ter se sentido quando ele teve a coragem para sair, para dizer aquilo, mas ele deixou de acreditar, ele deixou de ter fé. Por favor, não alimente esses pensamentos que estão na sua cabeça. Por favor, não deixe com que o que você está fazendo agora, ou as circunstâncias que estão ao seu redor agora, te afastem de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o único caminho. De forma alguma, Ele vai te lançar fora. Independente do que tenham falado para você, independente das circunstâncias que estejam ao seu redor, a tempestade continua lá. O mar continua agitado. Eu não sei o que está passando aí na sua vida, mas às vezes está esperando que a tempestade pare. E ela vai passar, porque você vai voltar com Jesus para o barco. Ele pode não ter te dito ainda. A situação em que você está possa ser que já está demorando muito tempo para você voltar para o barco. Só que teve o único homem sem pecado que te disse venha. E é sobre essa palavra que você tem que caminhar. Por favor, não desista. Não jogue a toalha. Ele te disse venha. Você deixou tudo e foi até ele. Poderia só ser um fantasma. Você ia afundar e não ia conseguir voltar para o barco. Mas você está aí. E até pensando que você fez alguma coisa errada nesse caminho e Jesus ele já voltou para o barco e te deixou lá. Mas ele não é homem para mentir. Ele não vai te deixar. Independente de quantas vezes você já tenha o deixado. Porque lembre que Pedro, ele teve a coragem, ele foi lá, ele andou, ele afundou, ele voltou com Jesus para o barco. Não tente se encaixar num lugar de perfeição, porque o único perfeito é Jesus. E não vai te lançar fora. Não importa o quão indigno você esteja se sentindo, ele não vai te lançar fora. Chegue para mais perto dele. Entregue as suas dificuldades. Converse com Jesus. Porque eu te digo uma coisa, sem ele, não tem como voltar para o barco. Então, independente do que você esteja passando, não tire os olhos dele. E se você estiver afundando, e já está afundando há muito tempo, às vezes ele só precisa de um grito, assim como Pedro deu. Não guarde tudo para você. Ele está te vendo. Ele não é indiferente à sua dor. Ele não deixou de te amar, porque a tempestade continua caindo. Não deixe de confiar. Não deixe de ter fé. E, em primeiro lugar, não tire os olhos dele. Se você olhar ao redor, você vai afundar de novo. Mas só lembra que tem uma forma de voltar à superfície. E é com Jesus. Tá bom? Que Ele te abençoe, te proteja e te guarde. E que essa palavra tenha acessado aquele cantinho mais escondidinho ali do seu coração. É isso. Até a próxima.